Olá, seja bem-vindo ao CJC News. A gente começa mais uma edição do nosso programa e vamos hoje startar, uma conversa sobre saúde de adolescente. Às vezes a gente fala de um modo geral, mas é difícil ver foco nesse grupo em que precisa ir ao médico. Às vezes vai porque a mãe está mandando, porque a mãe pega pelo braço ou a agenda e fala assim, ó, tem consulta, tem médico. Ah, mas eu marquei. Acabou, não é assim? Pois é, e a gente hoje vai esclarecer um pouquinho mais, principalmente sobre alguns transtornos que adolescentes precisam passar. Hoje eu converso com a doutora Andréa Cerutti, está aqui comigo mais uma vez e a gente conversa sobre esse assunto. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Você prefere falar de criança ou de adolescente? Eu gosto de falar dos dois. É? Eu gosto de falar dos dois, porque a adolescência, ela é aquilo que a gente fez na infância. Ela é um reflexo de tudo que a gente fez na infância. Então, falar de criança, a gente está falando no futuro, que é o adolescente. Então... Tá aí, ó. Vamos fazer o seguinte, tem uma reportagem para a gente ver sobre transtornos em adolescentes, para a gente conseguir dar uma abertura para esse tema de hoje. Rodou. Os transtornos mentais entre adolescentes estão se tornando uma preocupação crescente no Brasil e no mundo. Depressão, ansiedade, transtornos alimentares como anorexia e bulimia e transtornos de déficit de atenção e hiperatividade são alguns dos problemas que afetam a saúde mental e o bem-estar dos jovens. Identificar sinais de alerta e buscar ajuda profissional são passos essenciais para a prevenção e o tratamento adequado desses transtornos. A depressão em adolescentes é caracterizada por uma tristeza persistente, perda de interesse em atividades antes apreciadas e alterações no sono e apetite. A ansiedade, por sua vez, pode se manifestar como uma preocupação excessiva, nervosismo e sintomas físicos como taquicardia e sudorese. Já os transtornos alimentares, como a anorexia nervosa e bulimia, envolvem comportamentos extremos em relação à alimentação e ao peso. O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta a capacidade de uma pessoa de prestar atenção e controlar impulsos. Adolescentes com TDAH podem ser hiperativos, desatentos e impulsivos, que pode impactar negativamente seu desempenho acadêmico e suas relações sociais. Se os pais, educadores ou amigos identificarem esses sinais em um adolescente, é importante buscar ajuda profissional imediatamente. Tá aí, esses transtornos parece que estão mais presentes hoje em dia. E todo mundo fala assim, é TDAH. E você tem TDAH, ó, já tô vendo. Olha, você está com... que são como de duas personalidades ou duas... Bipolaridade. Você está bipolar hoje, hein? E é hoje só, né? Não é o que... só hoje eu decidi ser bipolar, né? Não é bem assim que funciona, mas é presente, né, doutora? A gente tem visto um aumento do número de diagnósticos feitos em crianças e adolescentes, mas principalmente nos adolescentes, de distúrbios, né, da saúde mental. Uhum. Hoje em dia, o último estudo diz que 1 a cada 6 crianças pode ter um distúrbio mental em evolução. Nossa! No mundo, né? E o Brasil tem aumentado muito, inclusive... a depressão sendo o 4º motivo de adoecimento mental, inclusive levando ao suicídio, como a 3ª causa de morte dos adolescentes no Brasil. Nossa, é muito, muito alto. Muito alto, muito alto. 1/6 dos adolescentes tendem a sofrer com transtorno mental. E eu digo sofrer porque não existe um transtorno que ele não sofra. Nem a família, infelizmente. E aí a gente vê 3ª causa de morte... O suicídio. É o suicídio. Está envolvido a um transtorno, né? Porque a ideação suicida começa com um transtorno. O pensamento suicida vem de algo... É uma consequência, não é o problema inicial, é uma consequência. É uma consequência. Olha, a gente tem depressão, ansiedade, transtornos alimentares, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. E, infelizmente, isso está presente, né? Agora,
nas redes sociais, a gente se depara com vários videozinhos falando assim, ó, esses são os sintomas de TDAH. Você tem? Aí a pessoa fica, eu tenho esse. Levanta a mão, os vídeos ainda mandam a pessoa levantar a mão, gente. E eu vi já pessoas levantando a mão, né? Levantou a mão 4 vezes, é TDAH. Dá para confiar nesses testes? Não, claro que não. A gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, com os testes de rede social. É claro que a rede social, ou qualquer internet, né, hoje em dia, a globalização da informação facilitou muito a gente chegar às informações. Só que a gente tem que tomar cuidado que da onde está vindo essa informação. Exatamente. De onde ela saiu, como ela saiu, quem é que está contando isso para a gente, quem é que está dizendo isso para a gente. Então, existem muitos youtubers, muitas pessoas falando coisas aí que não tem nenhum cunho científico, né? Nenhuma formação médica para falar sobre isso. Quando a gente faz esses testes na internet e o resultado tem assim, olha, é verdade, eu esqueço muito das coisas. Eu não consigo prestar atenção, eu não tenho foco. Para assim, nossa, tá vendo? Eu falo para fulano que tem isso e ele não acredita. Quando a gente faz um teste desse, movido pela internet, por uma pessoa que a gente nem conhece, a gente está cometendo uma falha aí de processo grande. E outra, será que testes de internet vai substituir um profissional que faz para fazer um teste e fechar um diagnóstico, seja de TDAH, seja de um transtorno alimentar? Ele vai pegar e vai falar assim, peraí que eu vou pegar aqui uma fichinha, deixa eu marcar. E tem. Não tem. Os diagnósticos de saúde mental, a totalidade deles, não existe um exame laboratorial, uma coleta de sangue, um exame de imagem que vai fazer o diagnóstico. É triste não ter essa possibilidade, a gente né? ainda não tem, para a grande maioria deles. Até mesmo o autismo, ele está relacionado a alguns genes, existe agora uma pesquisa, né, grande evolução aí de genes, identificação de genes que estariam relacionados a ele, mas ainda não tem um fechamento de porque não é o mesmo gene que está associado ao seu autismo, do coleguinha do lado, enfim. Tem várias, isso é multifatorial. Mas, em relação às doenças de saúde mental, isso é uma realidade. A gente não consegue ter um diagnóstico de imagem ou de laboratório. Certo. O que a gente tem é um diagnóstico através de um screening, né? Uma série de tabelas, uma série de perguntas, uma série de checklists que são feitos pelo médico que é especialista, geralmente psiquiatra ou neurologista, dependendo do quadro, que ele vai assinalando ali se aquele paciente tem ou não aquele sintoma. Mas mesmo que a gente preencha aquele checklist, isso não sai dali, ele não sai dali numa primeira consulta com um diagnóstico carimbado. Não, olha, eram 10 perguntas, você respondeu sim para 8, então 8 é TDAH. Você saiu dali com o diagnóstico e com o remédio. Pronto. Não, porque muitas das vezes essa avaliação leva meses. Eu tenho pacientes que levaram até anos para fechar um diagnóstico de certeza de um transtorno mental. Agora, você falou assim, atinge tantos. O DSM, né, que traz todos os transtornos e problemas psicopatológicos, né, que a pessoa pode ter, a gente às vezes vê lá, olha, tal, é isso. Mas pode acontecer da pessoa apresentar dos 6 sintomas, 4. E aí, estou descartando isso. Mas ela pode ter porque não quer dizer, nada é tão entroncado, nada é tão firme, a coisa precisa ser flexível, né? E aí acaba, às vezes, errando no diagnóstico por conta de tanta rigidez. Eu costumo usar uma frase que eu aprendi na faculdade. A frase diz o seguinte: a medicina é como o amor.
Nem sempre e nem nunca. Olha, faz sentido, muito sentido. Não, nem sempre o paciente lê o livro. A criança tem muito isso, né? A criança tem lá os sintomas X, Y, Z. Nossa, mas isso aqui, esse X é daqui, esse Y é de outro, esse Z é de outro sintoma, mas o que será isso? As coisas não estão conversando. Não estão conversando. Como assim? Eu costumo brincar com a mãe. Mãe, ela não leu o livro, né? Não seguiu não tá o tá seguindo o roteiro. Não tá seguindo o roteiro. Então, olha, tem que seguir o roteiro para poder dar certo. E não é assim, né? E aí entra a experiência, obviamente, a expertise do médico e o acompanhamento. Aquele paciente que não fecha diagnóstico no primeiro momento, ele deve ser acompanhado. Ele deve ser tá ali com ele de tanto em tanto tempo para poder reavaliar, inclusive reavaliar. Fazer de novo o checklist daqui a pouco, para que ele possa ser reavaliado. Até porque a criança, a gente teve uma outra conversa aqui no News falando sobre o leite materno, em que o leite materno de uma mãe não vai ser igual ao leite materno de uma outra mãe. E ainda complica mais a situação, que o leite materno da mãe de hoje, daqui a 2 meses, pode não ser o mesmo, porque tudo muda, né? Se tudo muda, ali na amamentação, né, da criança, imagina para nós, adolescentes, eu fui um pouco ousado, né? Me incluí no papo, nós adolescentes, mas com os adolescentes, a realidade de um para outro muda, porque a casa, a família é outra. Sim. E se forem irmãos, também é outra, porque o ponto de vista de um vai ser diferente do outro e não tem o que fazer. Dessa forma, para a gente diagnosticar um transtorno num adolescente, vai muito além do que dar check. Por isso que esses vídeos de internet são complicados, são né? Tão perigosos até, né? Tão Verdade. perigosos. Eu tive uma adolescente que ela chegou no consultório falando assim, eu acho que eu tenho determinada patologia. Por quê? Porque eu vi um vídeo na internet que eu tenho isso. Então eu quero... bate, doutora, bate com tudo. Eu tenho isso. Então eu tenho isso, eu tenho esse diagnóstico. E aí eu quero fazer um tratamento para esse diagnóstico. Não é nem uma pesquisa, uma investigação. Porque eles são bombardeados, né? Bombardeados com muita informação. A gente é bombardeado com muita informação e para eles que têm uma necessidade de estar ali conectado o tempo todo, isso ainda é maior. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que os nossos filhos veem, com o que a gente vê e o que os nossos filhos veem. Olha, eu fico muito preocupado de pesquisar coisas na internet, assim. Embora eu já tive um momento da minha vida que tudo eu pesquisava na internet de qualquer sintoma. Ainda sou assim. Mas agora eu resisto um pouco porque o Google, todas as vezes que a gente pergunta alguma coisa, a pessoa está com câncer. E é assustador. Não vem assim, olha, pode ser isso, pode ser aquilo e pode ser um câncer. Não, a primeira coisa já vem ali. É dor de cabeça. Procura já um médico que você está morrendo. Ele sempre vai procurar aquilo que é mais grave e aquilo que vai te chamar mais atenção para você continuar procurando. Sim. É assim que funciona, né? O algoritmo. A estratégia do algoritmo do Google. Porque se for uma coisa do nada, isso daí é só falta de água. Você vai desligar e vai beber água. Mas se você ficar na dúvida de que aquilo pode ser algo grave, você vai pesquisar e daqui a pouco você está te mandando para uma página que está comprando remédio, que está querendo um determinado milagre. É verdade. Enfim. Não dá, gente, não dá para linkar uma coisa na outra. Agora, adolescentes têm vários momentos da vida que um é diferente do outro, né? E tem aquela que a gente falou sobre TDAH, né? O que faz? Não vou fazer aquela pergunta, né? Falar assim, pergunta a ela o que é, então, os pontos para saber se tem o TDAH.
Mas se eu fizer isso, eu vou estar me comparando a outro videozinho de internet. Mas o que a gente precisa ficar muito ligado para levar um adolescente para investigar o TDAH? Olha, de uma forma geral, os transtornos de saúde mental, eles têm algumas coisas que nos chamam a atenção, né? Aquela criança que muda o comportamento, né? Aquela criança que tem uma personalidade e ela mudou a personalidade. O TDAH, no caso, é aquela criança que não consegue foco, não está bem nos estudos, ou que ela não consegue focar numa determinada atividade, seja ela em casa, né? Seja ela no convívio com os amigos. É aquele que fica mudando de lugar o tempo todo, né? Que procura perigo, que aquela criança pequena que tenta procurar perigo mais do que o que é natural para a sua idade, enfim. Assim, isso quer dizer que o TDAH pode aparecer num adolescente de uma hora para outra, ou eles já vêm com o adolescente desde o nascimento dele? Então, aí a gente tem duas coisas. Existem alguns estudos em transtorno mental que estão relacionados a alguns genes. Assim como eu falei do autismo, TDAH, depressão, ansiedade, tudo isso está relacionado a alguns genes. Certo. Isso já foi estudado, alguns foram até identificados. Só que a deflagração, ou seja, o startar de uma doença de saúde mental, ela não depende apenas da genética. Ela é multifatorial, ela depende do ambiente, o que a gente chama de epigenética, ou seja, como é que o meu ambiente está, e aí eu vou lá e faço um gatilho no meu gene para que ele comece a aparecer. Gente, olha, no tratamento com adolescentes, nem sempre os problemas que aparecem são de questões físicas, às vezes são psíquicas, né, neurológicas. E o pediatra é aquele clínico geral do adulto que precisa ter um entendimento sobre praticamente tudo. Lógico que algumas vezes precisa passar para um outro especialista, porque ele é bem focado naquele órgão, naquele aparelho, né? Mas ele precisa meio que dominar o bagulho todo, né? O pediatra generalista, como a gente chama o pediatra que não tem nenhuma outra especialidade, é aquele que vai ver a criança de uma forma integral. E é exatamente aquele que vai tratar, vai olhar para aquela criança e identificar muito precocemente qualquer desvio ali da curva de crescimento, do desenvolvimento, da parte neurológica, motor, enfim, da saúde de forma global dessa criança. Então, ele é, sim, aquele primeiro olhar. Tanto que depois que observa, fala assim, olha, a gente vai precisar de um fonoaudiólogo aqui, e aí já encaminha, né? Então, assim, gente, não tem como, hoje em dia, não passar pela mão de um pediatra. Não tem como. Tá certo que existem grupos, né, de sociais que vivem em ribeirinhos, né, em lugares muito distantes, que não tem toda essa facilidade, né? Porém, existem os Médicos Sem Fronteira, né, que vão para vários lugares. Eu acho isso um trabalho muito legal também, que permite, né, a apresentação da criança para o pediatra, porque ele realmente... Eu fico impressionado porque o pediatra ele descobre coisas sem a criança falar. Porque eu, quando chego no médico, eu falo tudo que eu estou sentindo. E a criança que não fala? Ou a criança que não consegue entender o que está sentindo? Ah, minha barriga está doendo. Mas, meu irmão, tem tanta coisa na barriga aqui, tem tanto órgão, não é? E aí vem eles... apalpam, falam assim, o fígado está inchado. Eu falei assim, meu irmão, até para olhar aquelas ultrassonografias... A minha esposa consegue olhar com muita facilidade. Eu não entendo bolufas. Até a criança ali, eu só consigo entender porque ela me aponta. Aí a cabeça vai formando. Mas antes disso, e vocês têm toda essa habilidade, né? A criança não fala, mas vocês têm que dizer o que ela está sentindo. A gente tem uma habilidade, na verdade, de associar duas coisas. Exame físico, né, que na pediatria é tão importante, que tem sido esquecido, às vezes, por algumas especialidades médicas dos adultos, que é examinar a criança.
olhar a criança, né? Desde que a minha consulta começa na sala de espera. Quando eu vou chamar a criança ou quando eu estou preparando para receber aquela criança e eu estou escutando ela tossir lá fora, ou eu estou escutando ela brincar lá fora, ou ela chorar lá fora. Então ela começa lá dentro, prestando atenção atenta a esses sinais. Sim, então ela começa lá fora. Quando ela entra pela porta, o jeito com que ela entra, se está no colo da mãe, se está no colo do pai, se está entrando sozinha, se quer entrar, se não quer entrar. Então, tudo isso faz parte da consulta. Enquanto eu estou falando com os pais, que aí, como a criança não fala, a gente busca informação naquele que fala, né? Que são os pais. Os pais trazem para a gente essa avaliação. E aí, a gente, enquanto eles estão falando, eu estou olhando ela brincar, eu estou olhando como é que ela se comporta ali com os pais, comigo, principalmente aquela primeira vez, aquela criança que eu estou vendo pela primeira vez. E com o adolescente não é diferente. O adolescente que entra no meu consultório, principalmente aqueles pela primeira vez, eles estão cheios de medo, eles não sabem o que eles vão encontrar ali. Vou ter que falar tudo que eu não quero falar, pronto. Vou ter que tirar a roupa. Oxe. Né? Vou ter que tirar a roupa, eu vou ter que falar de coisas que eu tenho vergonha de falar. Então, o ambiente que eu quero, que eu dou a eles, é um ambiente de mais segurança possível. Os pais estão juntos quando você atende um adolescente? Não. Na primeira consulta, sim. A primeira consulta, eu peço que os pais estejam juntos, até porque eu preciso, às vezes, de saber o que está acontecendo. Por que o pai trouxe aquele adolescente para mim, ou aquela adolescente. Porque o adolescente vai sentar lá e falar assim, tudo bem? Tudo bem. Pegar o celular e... Quando eu pergunto, tudo bem com você? Tá. O que você está fazendo aqui? Eu pergunto. Não sei, ela mandou vir. Por que sua mãe trouxe você aqui? Não sei, ela que trouxe. Não muda nada de um para o outro. Essa resposta geralmente é uma resposta muito padrão para eles. Então, eu vou questionar a mãe. Às vezes é uma consulta só de rotina, às vezes é uma coisa relacionada, né, alguma coisa de saúde específica, até mesmo algo relacionado à saúde mental. E aí a gente ali vai conversando, eu vou olhar cartão de vacina, eu vou olhar as coisas, né, pediátricas e da ebiatria de uma forma geral. E aí, depois que eu converso com a mãe, eu vou fazer o exame físico daquele adolescente, né, em companhia da mãe ou do responsável. E a partir daí, depois disso, na hora que eu termino, eu converso com a mãe e com ele o seguinte: a partir da próxima consulta, você pode entrar sozinho na consulta, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele permite isso, que o adolescente tenha um momento da consulta que seja só dele. A partir de quantos anos isso? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca como adolescente a partir dos 10 anos. 10 entre anos. 10 e 19. Gente, meu filho tem 11, se eu deixar ele entrar sozinho, eu não sei se eu vou conseguir. Os pais devem ter muita dificuldade, não? Alguns pais olham com aquela, né, regalam os olhos, assim. Mas o que eu digo é o seguinte, a primeira parte, para que eu não crie nenhum desconforto com nenhum dos lados, e até para eu não perder, às vezes, a oportunidade de falar com os pais sobre o que está acontecendo, a gente tem essa primeira parte da consulta que os pais entram, né? E depois os pais saem e o adolescente fica. Alguns pedem esse espaço, alguns já pedem esse espaço, já estão acostumados comigo e já pedem esse espaço. Oh, que legal. Outros já, não, hoje não precisa. Hoje não precisa, eu estou de boa, não precisa, não tem nada para te perguntar. Não tem nada para me perguntar. De diferente. doutora, você passa a ser a mãezona, né? Que eles chegam ali e às vezes falam coisas eles que pode... têm o WhatsApp. Nossa! São eles que, muitas das vezes, falam comigo sobre assuntos do tipo menstruação, sexualidade. Assuntos íntimos deles, né? E é normal ter dúvidas, ter perguntas. E que bom que eles encontram alguém como você. Eu digo para eles que eu prefiro que eles perguntem para mim do que para o Google. Ah, é verdade. Porque agora, ainda mais no ChatGPT, que ele parece que está conversando com você, já foi, gente. Uma vez o ChatGPT mandou passarem cola para colar o queijo na pizza. Gente, não pergunta tudo no ChatGPT, não. Procura um profissional. Agora, vamos lá. Quase que a gente sai, porque, assim, falar de adolescentes é um negócio que a minha cabeça vai muito longe. E sabendo que você trabalha com isso, nossa, a gente, né, vai passar aqui uns 4, 5 programas juntos. Mas a gente está falando sobre essa questão de saúde mental. Existe um caso no Paraná, se não me engano, em que vários adolescentes tiveram crises de ansiedade que chamaram a SAMU e foram muitos adolescentes tendo um surto
né? Foi uma coisa meio coletiva. Não sei se era período de prova, alguma coisa assim, mas é algo... A ansiedade, ela é uma parte importante na vida do ser humano, né? Porque é uma das emoções que é uma emoção secundária, mas está ali com a gente. O problema é quando ela extravasa, né? Quando é que os sintomas para esse transbordar dessas emoções precisam chamar a nossa atenção? É normal que a gente tenha ansiedade. A gente tem ansiedade naturalmente, ele faz parte, como você disse, das emoções, né? Só que a ansiedade, ela pode virar um problema quando ela sai, ela transborda, né, o normal. O que é esse normal? É normal que a gente tenha, fique, né, com vontade que um evento que vai acontecer daqui a uma semana, que ele chegue logo, que a gente vá conhecer uma pessoa nova, que a gente se sinta, né, Mudança de escola, que a gente tenha. Todo mundo já teve essa sensação que é natural do ser humano. E a ansiedade, ela vem junto com aqueles pensamentos de coisas que o improvável se torna possível e real. Porque né? a ansiedade, ela é fruto do medo. Ela é filha do medo, né? Quando a gente tem um medo e esse medo, ele não é justificável... Não é nem controlado, é justificável a palavra. Bacana, legal. A gente transborda isso para uma sensação de qualquer momento alguma coisa muito grave vai acontecer. Tá aí. A gente fica o tempo todo na defensiva ou ali a qualquer momento alguma coisa vai acontecer. Então, esse é o risco, né? São esses sintomas, São né? esses sintomas. A gente viu que um dos sintomas, um dos problemas, né, que o adolescente passa, além da ansiedade, é a questão de alimentação. E aí tem os transtornos, né? Anorexia, bulimia, e a gente pode pensar assim, mas isso daí quase ninguém tem. É aí que a gente se engana, né? Porque tem muita gente assim, infelizmente. Para controlar o peso, para ser aceito pelo grupo, para conquistar alguém, para ser referência, né? E agora, com todos esses influencers na internet, aumenta-se mais ainda a cobrança e a falta de respeito com os seus limites e com quem você é. O tratamento para transtornos alimentares, né? Em adolescente é mais difícil do que quando acontece com adulto? É mais difícil. É mais difícil. Exatamente porque a gente está imerso numa necessidade de estar com os pares. Uhum. A adolescência é um momento que a gente precisa estar com os pares. A gente precisa estar sendo validado o tempo todo naquilo que a gente é, naquilo que a gente quer ser. Se desvincula do pai e da mãe, não é que se afasta completamente, mas se desvincula porque para pai e mãe tem aqueles que são aprovados em tudo, né? E tem aqueles que também são rejeitados em tudo. Então, eles também procuram aqueles que vão estar construir, próximos, né? Vão construir junto ali, olha, eu achei um igual, e aí eu tô ali nessa igualdade. E aí, quando você encontra ali aquele grupo, ou aquela rede social, ou aquela figura que fala para você aquilo que às vezes a sua família não fala, que endossa e que valida aquela emoção que a sua família não validou como algo importante para você, aquilo se torna a coisa principal do mundo. Eu vou seguir aquela pessoa até a última consequência. Olha, se você de casa ouviu o que a doutora falou agora, resolveria talvez uns 70% dos problemas, porque nem sempre a família valida o adolescente. Ele é sempre o que dá problema, é o irresponsável, é o que não quer nada, mas não valida. Talvez ele não queira nada mesmo, talvez ele não sabe o que quer para fazer profissionalmente, talvez ele é preguiçoso, não quer fazer nada em casa. Gente, pode ser talvez até uma característica dele, mas ele tem outras coisas que precisam ser validadas, só que às vezes a família é a primeira a não validar isso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Como eu falei no início, a adolescência, na verdade, a vida adulta ela é o reflexo daquilo que a gente viveu da nossa infância. E a adolescência está aí no meio desse caminho. E a adolescência, ela é reflexo direto ao que a gente viveu na infância. Então, se eu tenho, ali no momento da minha infância,
um relacionamento, né, pai e filho, que não valida os sentimentos, que não explica e não mostra para você o que é o sentir, né? A gente tem muita dificuldade de expor os nossos sentimentos, porque nós adultos não tivemos essa oportunidade. Eu, pelo menos, não tive com os meus pais a oportunidade de falar sobre os meus sentimentos. Eu estou com raiva por causa disso, disso, disso. Não, a gente não... A gente não pode ter raiva. A gente não pode ter raiva porque é menino bonito, menino educado, menina engole a raiva, educada, engole o choro. Então, a gente vai o tempo todo, colocando para baixo, colocando embaixo do tapete as nossas emoções. Parece que a gente só permite com que crianças e adolescentes tenham uma única emoção, alegria. Eles só podem ser alegres. E também, se for alegre demais, também não pode. Porque alegre demais faz barulho e não pode atrapalhar o entorno. Aí, como é que um adolescente se sente validado? Mas eu não gosto disso. Mas é um direito dele também não gostar disso. Na minha casa, a gente tem umas conversas assim, minha esposa e eu, que a gente fala, por exemplo, você encontra um grupo de pessoas que talvez você cumprimenta todo mundo, mas pode ter aquela pessoa que você só dá oi. E tá tudo bem. Agora, a criança não. A criança tem que cumprimentar todo mundo, tem que falar com todo mundo. E às vezes ela não quer. É um direito dela. Não estou dizendo que a gente tem que fazer essa educação, como é muito falada aí, que a criança ela tem que comandar a família e comandar tudo. Não, ela está ali para aprender também os limites e tudo mais. Mas ela precisa ter essas coisas validadas, né? Quando a criança está com raiva, às vezes é melhor deixar ela quieta num canto dela. Deixa ela lá acalmar, né? E depois você vai lá, puxa o assunto, conversa com ela, o adolescente, então. Porque quando a gente começa a falar mais, a gente está jogando mais lenha na fogueira, não? E já chegou desses casos assim para você, puxando agora para o transtorno alimentar, né? Olha, eu não aguento os meus pais e aí por conta disso é tanta pressão que eu acabo comendo. Só que eu não quero engordar, eu boto tudo para fora depois, que é a famosa bulimia. Geralmente, os distúrbios alimentares eles estão relacionados a alguma coisa que eu não consigo lidar, com a emoção que eu não consigo lidar. E aí, como é que eu faço para engolir esse sapo? Eu tenho que empurrar com a comida aquilo que eu não consigo lidar, que eu não consigo engolir, ou que eu não consigo colocar para fora. E aí eu acabo comendo demais, eu acabo... Ou então, eu não recebi da minha mãe, eu recebi dos meus pais, do meu responsável principal, o carinho, a atenção, o apego que eu precisava. E aí eu tenho tanta falta, que eu não quero comer, porque só assim que ela vai me olhar. Nossa, isso daí é uma reviravolta na minha cabeça agora de como a coisa se manifesta. Não é só pelo corpo magro ou corpo esbelto ou saudável. Não, isso é a última coisa. É um grito psicológico. Isso é a última coisa, muitas das vezes. Eu tive a oportunidade de vivenciar uma enfermaria inteira de transtornos alimentares no NESA, que é o Núcleo de Saúde do Adolescente, que fica dentro do Hospital Pedro Ernesto, aqui no Rio de Janeiro, né, ali em Vila Isabel. E lá nós tínhamos uma enfermaria, na enfermaria de adolescente, só de anorexia e bulimia. Eram meninas, na sua grande maioria das vezes, lutando ali, que muitas das vezes tinham que estar internadas, porque o nível do corpo estava tão ruim, né? Fica muito extremamente debilitado, tão doentes, que elas precisavam estar internadas para fazer, às vezes, alimentação via sonda, né? Não adianta mandar comer, que não vai comer. Não. Mas talvez estar ali no hospital e vindo alguém responsável visitar é o que vai, estou alcançando aquilo que tanto eu queria, estão me dando atenção, estão validando, bem ou mal, é aquela frase, né? Falem bem ou mal, mas falem de mim. Começa assim. Começa com uma necessidade de ser visto, mas não necessariamente isso é o que fica, né? Porque aí depois vira uma bola de neve. A coisa fica tão inconsciente que ela nem percebe que ela faz isso por conta... Lá na infância, é isso que starta. Quando eu falei para você que muitas das vezes a gente tem a alteração genética,
mas a gente precisa do ambiente para startar aquilo. É exatamente esse ambiente, de quão violento foi esse ambiente. Não é só violento de físico, não. O violento emocional mesmo, porque a negligência de atenção, de carinho, de afeto, de apego, ela é tão avassaladora quanto dar um tapa em alguém. Olha, nosso programa chegou ao fim e eu tenho um monte de coisa ainda para perguntar. Que coisa, meu. Doutora Andréa Cerutti, ela está com a gente hoje, conversou sobre adolescência. Você de casa sabe como eu sou fissurado por esse assunto. Espero que a gente possa ter mais conversas assim. Espero você de volta aqui para a gente continuar essa conversa sobre os adolescentes. Mas quem quiser acompanhar a doutora Andréa, fala para a gente seu Instagram. Instagram é @AndreaCeruttiPediatra. Thaís, lembrando que Cerutti é com 2 T's, tá? T's, E I no final. Você não vai se arrepender. Eu já vou me tornar lá um seguidor também, porque eu quero aprender isso tudo. Obrigado, doutora Andréa. Foi um prazer. Você é excelente, de verdade. Gostei muito. Obrigada, o prazer foi todo meu.